Paz do Senhor Jubractim. Estamos aqui em mais uma aula de número 12. O título é Os Anjos Caídos, Satanás e seus ajudantes. Você já teve alguma dúvida sobre esse assunto? Já ouviu falar sobre esse inimigo tão poderoso que nós temos? Como que nós podemos, então, atuar como igreja para vencer essa guerra tão difícil? Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos importantes. Na verdade, são 2 tópicos interessantes e 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa aula é saber melhor quem é Satanás e suas principais estratégias para nos afastar de Deus. Segundo, refletir quanto ao perigo que corremos quando cedemos às tentações e armadilhas de Satanás. E terceiro, é vigiar e orar, pedindo a Deus discernimento para identificar as armadilhas demoníacas e não ceder a nenhuma dessas armadilhas. O texto básico da nossa aula está em Mateus, capítulo 12, versículo 22 e o versículo 32. Até o versículo 32. Eu gostaria que você faça uso da sua Bíblia agora, pode ser a sua Bíblia eletrônica, pode ser a Bíblia impressa, e também utilize a revista. Caso você não tenha a revista em mãos, na descrição do vídeo haverá o material em PDF para você poder fazer o uso do recurso. Então, texto básico, Mateus capítulo 12, versículo 22 até o 32, acompanhe comigo. Trouxeram-lhe então um demoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem não expulsam, então, os seus filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente? Saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoado aos homens. E se qualquer disser palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo de Deus, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Bom, nesse texto, nós temos aqui um relato importante de Jesus atuando na vida de uma pessoa que era cega e era mudo. E nesse relato bíblico ficou bem evidente que essa cegueira e essa mudez dessa pessoa era uma atuação de um demônio. Então, eu não estou querendo aqui dizer para você que todas as cegueiras ou todos os problemas de saúde são demoníacos, mas existe exclusivamente alguns que são de origem espiritual. Este aqui, no caso da Bíblia, ficou claro que é. E existem outras coisas também que vocês possam surgir dúvidas aqui. Por exemplo, a questão da blasfêmia contra o Espírito de Deus, né? O que é isso? Né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas nós vamos focar com o nosso objetivo, que é entender quem é esse inimigo, o que ele faz e como nós podemos vencê-lo. O versículo-chave da lição é em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservada para o juízo. Bom, para a gente falar desses anjos caídos aqui, é importante você lembrar das aulas anteriores. Nós vimos sobre a questão dos anjos, né? Os anjos caídos, na verdade, foram expulsos do céu.
não é? Por quê? Porque estavam todos com a mesma intenção, a mesma influência de um querubim. O querubim da guarda ungida, o querubim que era Lúcifer aqui. Esse querubim, então, influenciou uma quantidade de anjos do céu, segundo o relato bíblico, de 1/3. Né? Volto a dizer que esse 1/3 aqui não nos dá a saber exatamente o número, a quantidade desses anjos, mas demonstra que a influência desse querubim era muito grande. Né? E isso, Deus os precipitou, então, a uma condição inferior. E o detalhe aqui importante a trazer para vocês é que essa precipitação desses anjos não obstrui eles do poder que eles tinham, mas simplesmente eles perdem a glória e o status de estar no céu. Então eles estão aqui nos ares, nesse mundo, com o poder que eles tinham quando tinham lá no céu. Por que falar desse assunto? Né? Tem um escritor que escreveu um livro, A Arte da Guerra. Ele diz o seguinte: para você vencer uma batalha, é importante você conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo. Se você conhece a si mesmo ou conhece o seu inimigo, a sua chance de vitória é quase 100%. Se você conhece só você e não conhece o seu inimigo, a chance de vitória é em torno de 50%. Agora, se você não conhece nem a você e não conhece o seu inimigo, a sua chance de vitória é quase zero. Você vai assistir ao seu fracasso. E isso é importante dizer, porque estudar e dizer sobre isso, porque nessa faixa etária que nós estamos aqui vivendo e discutindo, a adolescência até a juventude, é uma fase difícil que a gente está procurando se identificar e descobrir quem nós somos. Então, nós não temos, nesse momento de vida, realmente a percepção clara de quem nós somos, o que podemos fazer. Então, já temos aqui menos de 50%. E se você não conhece o inimigo, se você não procura estudar quem ele é, então a sua chance de vitória acaba sendo menor. Então, um dos motivos é esse. Vou aqui agora mencionar algumas questões, eu quero que você avalie essa questão. Se você é da nossa igreja, preste bastante atenção. Se você não é, também preste bastante atenção, porque pode fazer diferença agora, nesse momento da sua vida. Questão inicial aqui. Primeira questão, você já se sentiu extremamente triste? Segunda questão, já se pegou sob pressão psicológica ao ponto de se sentir observado ou perseguido? Questão número 3, você ouve vozes? Questão número 4, teve vontade de se prejudicar ou se machucar em algum momento? E questão número 5, entrou em algum ambiente e sentiu mal-estar, tristeza, sensação de calafrio? E se esse ambiente for um ambiente familiar, então, se a sua resposta para alguma dessas questões foi sim, eu quero que você, então, faça o seguinte, você vai falar com os seus pais, ou então você vai procurar um líder da sua igreja nesse momento. Porque essas questões demonstram como que é a atuação do maligno na vida das pessoas. Ah, professor, quer dizer então que o maligno, ele atua na vida do cristão? A resposta é sim, ele pode atuar na vida do cristão. O que ele não vai fazer na sua vida é entrar em você, no seu corpo, não é? Mas ele vai atuar ao redor de você. A Bíblia vai dizer o seguinte, que na vida do cristão, ao entorno da vida dela, Deus envia anjos para cuidar desse cristão. Um cristão que está na igreja, que procura fazer as coisas de Deus, tem zelo pela obra de Deus, Deus envia anjos. Só que o nosso inimigo está ao nosso redor, ao derredor, aliás, né? Buscando a quem possa tragar. Então, essas perguntas nos remetem também a essa situação. Então, faça isso. Procure alguém para te direcionar, para orar por você. E tem o meu contato no final também, você pode me ligar, caso você queira, e a gente discutir melhor sobre essa questão. A questão dos anjos, então, primeiro, esse grupo de anjos que está, esse exército de anjos que estão no mundo, eles são um exército muito organizado. Existe uma hierarquia demoníaca que atua no mundo. E essa hierarquia existe um líder. Esse líder é Lúcifer. Esse líder é Satanás. E eu não vou ficar citando muito o nome desse inimigo, eu vou falar inimigo aqui.
Tá? Não vou ficar exaltando, não. Vou fazer referências agora da Bíblia no vernáculo da ARC, a Almeida, Revista e Corrigida, para vocês entenderem por que nós dizemos aqui que ele é o príncipe desse exército de demônios. Então, fazendo uso da sua Bíblia agora, você vai abrir em João, capítulo 16, versículo 11, e você vai ler o seguinte ali, acompanha comigo. Eu dou juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Segunda referência, Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mais uma referência, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, porque o próprio inimigo se transfigura em anjo de luz. Né? E aí nós temos outras referências que vai estar na descrição do vídeo. Okay? Então fica concluído que, de fato, o inimigo ele lidera o exército de anjos. Qual é a intenção dele? Você pode perguntar. Em João, no capítulo 10, versículo 10, vocês vão ver que a intenção dele é matar, roubar e destruir. Então, alguns meses atrás, antes da pandemia, nós vimos que um grupo de jovens, até adolescentes, estavam indo aos nossos shopping centers e ali eles tentavam se suicidar e alguns tiveram até sucesso nisso. Então, a nossa preocupação aqui é um alerta para você, jovem, que possa estar sofrendo algum tipo de opressão maligna e entender que isso não é de você. Tá? Isso realmente pode ser uma entidade demoníaca. Uma outra questão aqui importante a mencionar sobre o inimigo é que como pode existir um ser tão mau sendo um Deus bom? Você pode perguntar isso para mim, mas como pode existir um ser tão maligno que Deus o criou, tudo que Deus cria é bom? Né? Eu não vou responder essa pergunta aqui agora. Gostaria de responder, mas o tempo é curto. Tá? Eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Ou então você coloca a sua dúvida lá e a gente discute depois. O tópico 2. Os demônios e seus anjos. Não é? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, diz o seguinte: e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, né? Ou seja, existe um império, uma potestade, um regimento de demônios. Efésios também, no capítulo 6, versículo 11 e 12, diz o seguinte: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades dos ares. Ou seja, os nossos inimigos são numerosos, poderosos e estão nos ares, tá? Estão vigiando. Além de mencionar o nome desses inimigos como demônios, a Bíblia também vai dizer que eles são tronos e soberanias. Ou seja, são um grupo de legiões, né, de entidades espirituais malignas poderosas. A manipulação demoníaca. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 22, que foi o texto que nós lemos no começo dessa aula, vocês viram que uma pessoa ficou cega e muda por causa de uma manipulação demoníaca. Então, ele pode atuar no corpo físico de uma pessoa ou ao redor da pessoa. No caso do cristão, ele não vai tocar no cristão, Deus não permite isso. A não ser que esse cristão for um cristão desviado. Aí sim, pode acontecer. Até pior, né? Pior o caso da pessoa. Mas exemplos das pessoas que não são cristãos. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2 e Marcos capítulo 16, versículo 6, fala a respeito de Maria Madalena. Maria Madalena tinha 7 demônios no seu corpo. E Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 15, vocês vão ver sobre o endemoniado gadareno. Esse endemoniado gadareno, nesse relato bíblico, é importante você pegar na sua Bíblia e ler esse versículo, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 15, diz que ele tinha uma legião ali de demônios. O texto menciona isso claramente, né? Ele tem uma legião de demônios e essa legião, no conceito interpretativo do termo legião, leva-nos a entender que são de 3 a 6 mil demônios no corpo de uma só pessoa, né? E ali Jesus aparece para ele, expulsa os demônios pedem para Jesus para que eles possam entrar no corpo dos porcos. Os porcos que estavam ali perto desse gadareno eram em torno de 2 mil.
né? Então, o que acontece? Jesus permite, ele sai do corpo dessa pessoa, de uma única pessoa, e entra no corpo dos porcos, e os porcos todos são precipitados no abismo. Ou seja, mais uma outra teoria aqui, que nós mencionamos que os demônios, os corpos dos animais não resistem à opressão demoníaca. A ação do inimigo na vida do cristão. Tem 2 exemplos aqui bíblicos que eu vou deixar, porque o tempo nosso é curto. Jó, por exemplo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, todas ali, se você ler no capítulo 1 até o capítulo 2, já você vai entender que o que acontece com Jó foi uma intervenção demoníaca. Saul também, em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 10, vocês vão ver que Saul, ele era soberbo, ele era orgulhoso, insubmisso às coisas de Deus, e por isso Deus colocou um espírito ali para fazer com que Saul sofresse. Então, uma questão número 3 aqui. Qual deve ser a minha atitude diante de músicas, filmes, símbolos e brincadeiras, né? Por que eu estou dizendo isso aqui? Estou fazendo essa pergunta. Porque é o seguinte, filmes, dependendo do filme que você for ver na sua casa, ele pode trazer problemas para você. Tem jogos que também têm influência negativa sobre a sua vida. Tá? Então, cuidado com esse tipo de coisas. Cuidado também com as palavras que você usa, a forma que você pronuncia algumas palavras. Por exemplo, ofensas, xingamentos, tudo isso pode trazer uma influência negativa sobre a sua vida. Concluindo, então, o inimigo tem vontade própria, não tem vontade alguma de ser bom. Isso é importante você saber. Outra questão importante é, ele se opõe a tudo que é de Deus. Então, se você vai para a igreja, quer fazer as coisas certas, fica sabendo, o inimigo já vai querer fazer alguma coisa ruim com você. Isso é ser esperado, então você tem que saber disso para se defender. Mas o que é importante é saber o seguinte, como você vai se defender então desse ataque? Buscando em oração, se dispondo a Deus, e Deus vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, e nenhum mal pode acontecer caso você esteja firmado na rocha. E também fica mais uma referência bíblica em Mateus, no capítulo 8, versículo 29, que nós vemos ali que existe um juízo para os demônios, então todos eles vão ser destruídos por Deus. Amém? Jubractim, eu quero que vocês tenham um excelente final de semana, que desfrutem dessa aula de hoje. Sucesso! Espero vocês, então, nos seus comentários. Até a próxima.